Olá galera do primeiro ano, tudo bem? Continuando o assunto de cinemática e velocidade média, vou responder aqui dois exercícios, um exercício mais simples e outro um exercício mais complexo, tá? Eles estão no nosso livro didático. Esse primeiro exercício que a gente vai trabalhar é o exercício da página 39, a questão 15, e ela diz o seguinte: um carro em movimento em uma estrada passa pelo marco quilométrico 218, ela passa aqui pelo quilômetro 218 às 10h15 e passa pelo marco 236 às 10h30, né? Determine a velocidade média em km por hora ao decorrer do trajeto. Vejamos os dados. Tem aqui um desenho ilustrando um pouquinho. O carrinho está aqui, ele passa pelo quilômetro 218 e eu vou medir o tempo que ele gasta a partir daqui, e eu vi que no meu relógio são 10h15. Ele vem nesse sentido da pista, então no sentido positivo, e passa pelo quilômetro 236 às 10h30. Primeira coisa que a gente atira, movimento progressivo, tá? Porque ele está aqui no sentido que os números da pista estão aumentando. Então a minha velocidade média ela tem que ser positiva, tá? Para calcular a velocidade média, eu preciso achar a variação da posição, a variação do espaço e a variação do tempo. E tenho que também ficar atento a uma coisa. Ele quer a velocidade em km por hora. Então eu tenho que achar a variação da posição em quilômetro e a variação do tempo em horas. Bom, como a placa ele me disse que já estava em quilômetros, a variação da posição é a posição final menos a posição inicial. 236 menos 218 vai dar exatamente 18 quilômetros. Então eu posso concluir que o carro se deslocou ao longo de 18 quilômetros nessa pista. E a variação do tempo, pensas comigo, ele começou a medir às 10h15 e terminou às 10h30. Logo, esse carro utilizou 15 minutos. 15 minutos. Mas eis o nosso probleminha aqui. Ele quer esse tempo em horas. Eu tenho esse tempo em minutos. Tu tens que lembrar que uma hora tem 60 minutos. Se uma hora tem 60 minutos, 15 minutos vai equivaler a quanto tempo em horas? Tu vai fazer aqui, ó, 15 dividido por 60. Se tu simplificar os dois pontos aqui, tu pode simplificar por 15. 15 dividido por 15 dá 1. 60 dividido por 15 dá 4. Então tu tem que 15 minutos, cara, equivale a 1/4 de hora. Então tu vai vir aqui, ó, no lugar dos 15 minutos. Adeus 15 minutos. Tu vai ter aqui exatamente 1/4 de hora. E aí é só jogar na fórmula, né? Velocidade média é igual a variação da posição pela variação do tempo. Velocidade média é igual a variação da posição, 18. Variação do tempo, 1/4. Tu chegou aqui, cara, tu tem que lembrar de uma propriedadezinha, tá? Das divisões de fração. Quando eu estou dividindo por frações, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, ou a segunda invertida. O que seria isso? Velocidade média é igual, conservo a primeira, 18, vezes o inverso da segunda, era 1/4, vira 4/1, vezes 4/1. Ora, 4 dividido por 1 é o próprio 4, tu já pode deixar aqui então. Velocidade média é igual a 18 vezes 4. 18 vezes 4 dá 72. Logo, a tua velocidade média em quilômetros por hora é de exatamente 72 quilômetros por hora. Essa foi a velocidade média do carrinho nesse percurso, tá? Essa é a primeira questão. 2, galera. Vamos à segunda. A questão da página 39, questão marcada como a 17. Essa é uma questão um pouco mais complexa. Tu já vai ver isso aqui em alguns vestibulares mais interessantes, tá? E tem na lista de exercício, eu coloquei uma questão de desafio que tu vai responder com esse método. Todas as outras tu faz com o método simples anterior. Essa questão, ela trata de calcular uma velocidade média sem saber a distância. E isso só vai ser possível quando eu tenho trechos iguais sendo percorridos, tá? O que acontece nessa questão? Vamos ler com muita atenção aqui. Em um terreno montanhoso, um ciclista tenta manter a velocidade média
e ele mantém uma velocidade de subida de 6 km por hora. Então tem aqui, ó, velocidade S, velocidade de subida, 6 km por hora. E uma velocidade de descida de 24 km por hora. Velocidade de descida, 24 km por hora. Tá? E aí diz assim, sabendo que a subida e a descida tem a mesma extensão. Então tem a mesma distância, ele percorre a mesma distância subindo e a mesma descendo. E que o retorno é imediato, ele não para lá em cima. Chegou, ele já desce. Qual a velocidade média do ciclista em todo o percurso? Em todo o percurso. Ele quer saber qual a velocidade média dele quando somo tudo. Quando eu somo a subida e a descida. Intuitivamente, galera, nossa mente já estaria treinada a somar aqui, ó, 24 com 6, 30, tirar a média e dizer que era 15, tá? Mas não é assim que funciona, porque como eu tenho velocidades distintas, o intervalo de tempo acaba modificando bastante. Vamos analisar como é que se resolve uma questão desse tipo. Primeira coisa que eu quero que tu pense comigo. A distância da subida é igual à distância da descida. Então eu vou chamar essa distância de D. Então eu subi, percorri a distância D. Eu desci, percorri a distância D. Logo, a distância total que eu percorri foi 2 vezes D. Eu percorri a distância para subir e a distância para descer. Então, meu ΔS total, minha variação total da posição, é 2 vezes a distância. A velocidade total é o que eu quero. Então, para calcular isso, eu tenho que achar o tempo total. Tu concorda comigo que o tempo total vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida? Então a gente tem que conseguir isolar aqui tempo de subida e tempo de descida desse outro lado do quadro, tá? Então vamos pensar primeiro na subida. A velocidade de subida eu sei, é 6. E eu sei que a variação da posição é de 1 vez a distância, é de 1D desse aqui, ó. Então a variação da posição é D. E a variação do tempo é o que eu quero em relação a essa distância. Então eu vou fazer o seguinte, velocidade média 6 é igual ΔS D sobre ΔT. Isso aqui dá subida. Para isolar esse ΔT, eu vou passar ele para cá, vai ficar assim, ó, 6 ΔT da subida é igual à distância. Então o ΔT da subida é igual à distância dividido por 6. Tu achou aqui o ΔT da subida, tá? Ele é a distância dividido por 6. Segura essa informação, segura isso aqui. Vamos procurar o ΔT da descida. Tá? Vamos procurar agora a variação do tempo da descida. Por que eu estou focando no ΔT, galera? Porque o ΔS total eu já sei. Eu quero saber o ΔT total. A distância da descida também é D. Tá? Ele vai descer uma distância D. A variação do tempo é o que a gente quer descobrir. Velocidade média 24 é igual a D sobre variação do tempo da descida agora, que eu não sei, ΔT descida. Para isolar de novo, 24 ΔT da descida é igual à distância. ΔT da descida é igual à distância sobre 24. Tu isolou as duas variações de tempo, tá? Então distância sobre 24 é o ΔT da descida. Desse ponto, galera, a gente já consegue achar o ΔT total. Por que eu consigo achar esse ΔT total? Se eu tenho o tempo de subida e o tempo de descida, eu só preciso somar as duas coisas. Eu tenho que somar o tempo que eu gastei subindo e o tempo que eu gastei descendo. Qual é o meu tempo de subida? O tempo de subida é D sobre 6. Mais, qual é o meu tempo de descida? D sobre 24. Isso aqui vai me dar meu ΔT, que é aquele ΔT total, o tempo todo que ele gastou. Soma de frações, MMC dos denominadores, como 24 é múltiplo de 6, o MMC aqui é 24. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes D dá 4D. Mais 24 dividido por 24 dá 1. 1 vezes D, D. Isso é igual a ΔT total. 4D mais D, isso aqui vai me dar exatamente 5D. E tudo isso está sobre 24.
Então eu tenho 5D sobre 24 é igual ao meu ΔT total. Então eu achei meu ΔT total. No lugar daquilo ali, eu já vou substituir agora por 5D sobre 24. Tá? Então já vou chegar aqui, ó. Tempo de subida mais tempo de descida. Eu já sei quanto é agora. É 5D sobre 24. Então eu já tenho aqui, ó, 5D sobre 24. Com isso aqui, galera, eu posso simplesmente agora jogar na fórmula. Tá? Velocidade total é a velocidade média, né? É igual ΔS, distância total, 2D, sobre ΔT, tempo total, 5D, sobre 24. Lembra do que a gente acabou de fazer? Divisão de fração? Velocidade total é igual. Conserva a primeira, quem estava em cima sozinho, 2D, vezes 5D sobre 24, eu vou multiplicar por ela invertida. 24 sobre 5D. Quando não tem ninguém aqui embaixo, galera, eu posso simplesmente fazer uma razão com o número 1. Toda coisa dividida por 1 é ela mesma. Então se eu tenho, por exemplo, o número 5 e quero transformar em fração, eu digo que é 5 dividido por 1. 5 dividido por 1, 5. 2D para virar fração, 2D dividido por 1. 2D dividido por 1, 2D. Bom, o que vai acontecer agora? Multiplicação de fração é só sair multiplicando. Então velocidade total é igual, bota a barra, 2D vezes 24 dá 48D. 5 vezes 1 dá 5D. Ora, primeira coisa que eu já vejo aqui, tá? 48D, 5D. D em relação a D eu corto os dois, tá? Tua velocidade total vai ser igual a 48 dividido por 5, tá? E 48 dividido por 5, galera, vai dar exatamente 9,6. Então, tua velocidade total é 9,6. Observe o seguinte, quilômetro por hora, quilômetro por hora. Então, 9,6 quilômetro por hora. O que tu tem que ter em mente, cara, foi uma questão gigante dessa. Primeira coisa, quando ele fala, ó, ele fez duas partes iguais do trajeto, a primeira parte é a distância, a segunda parte é a mesma distância. Então eu sei que meu ΔS total vai ser 2 vezes a distância. E aí eu vou ter que calcular os ΔT parciais. Eu vou pegar a velocidade que ele me dá da primeira parte e vou pegar a distância da primeira parte, que é D. Acho o tempo da primeira parte. Faço a mesma coisa com a segunda parte. Acho o tempo da segunda parte. Somo os dois tempos, tem o tempo total. E aí eu aplico na fórmula com a distância total. Peço o seguinte, volta o vídeo dessa parte aqui agora, vê toda essa questão de novo, que é uma questão bem complexa, tá? As outras questões são bem mais simples. Eu vou mandar para vocês o link do Google Docs com o formulário dessas questões, para vocês poderem fazer a resolução. Muito obrigado, até a próxima aula.